Alô? Buscas por como fazer horta em casa cresceram 450%. No Mercado Livre você encontra o que quiser em jardinagem. E se der dúvida, Só tô esperando o nosso convidado entrar aqui. Aí a gente já começa a live. Tá. Nossa, não tô conseguindo fixar ele aqui, pera aí. Celular é complicado, cara. Não, é que o meu é aquele Xiaomi chinês lá, que a mesma entrada do fone é a entrada do... Mas enfim, eu vou segurando ele aqui. Bom, pessoal, vamos aí. André, boa noite, Beleza. meu querido. Como que você tá? Tudo bem? Vamos aí sobrevivendo aí, né? Tentando manter a sanidade mental. Tá difícil, mas vamos conseguir. Bom, pessoal, meus seguidores aí da página, amigos, colegas, nós estamos num período bastante conturbado da nossa história e a página, como trabalha com história, com conteúdo histórico, né, com a produção de conteúdo historiográfico, divulgação científica, a gente resolveu tocar num assunto que está em voga. Na verdade, nunca deveria ter saído, né, do cenário, que é o racismo. Então eu vi uma porção de pessoas aí compartilhando Black Lives Matter, contra o racismo, tudo, e aí eu senti a necessidade, muitos seguidores pediram também, de fazer uma formação, trocar uma ideia sobre a questão do racismo, pensando historicamente, porque esse é um assunto no Brasil que muitas das pessoas não dominam, não entendem, e a gente vai ver aqui que o Brasil é muito racista. E aí, cara, para ter um argumento de autoridade aí, cara, eu chamei o André dos Santos Luiz. Eu conheci o André num curso que ele deu. A gente estava falando de educação étnico-racial. Foi uma das falas mais interessantes que eu já ouvi da minha vida sobre racismo e cultura negra. Então, cara, esse cara que veio aqui falar hoje para vocês, ele manja muito do assunto e a gente vai bolar uma ideia aqui e vamos tocando para, sei lá, a ideia hoje é meio que falar historicamente, né, a história do negro no Brasil e a história do racismo e as características do nosso racismo, as peculiaridades e tal, meio que uma formação, André, para conseguir entender mais ou menos todos esses termos, esses conceitos que a gente que a maioria dos brasileiros não domina, né? Racismo é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Ainda mais nesses últimos dias aí, cara, que, pô, tá morrendo preto pra cacete aí, tudo quanto é lugar, né, cara?
O Brasil é uma máquina de matar preto. Hoje morreu mais um, né? Essa semana morreu mais um que foi o Miguel, menininho aí que, pô, caiu de lá do prédio. Tem muito racismo nessa história aí, né? A gente estava conversando sobre isso, né, André? É, eu costumo, tudo que eu vou começar, eu costumo começar com um texto. Então eu vou ler um textinho que eu fiz aqui. A Adriana, que é amiga minha, sócia do nosso canal aqui, ela revisou. E aí depois disso daí você dá o ar da graça aí pra gente, tá bom, André? Vou ler aqui, ó. O racismo em nosso país tem causas estruturais e históricas. O negro é protagonista na construção da história do Brasil. É preciso entender que passamos por séculos de escravidão e muitos anos de negação do legado das populações pretas. Uma sociedade escravagista e políticas racistas geraram fenômenos racistas que fizeram com que o Brasil virasse um caldeirão de pólvora racial. Durante muitos anos, a partir da visão de alguns autores, o Brasil foi considerado uma falsa democracia racial. E essa imagem, repercutida por anos, criou algumas fantasias de que na terra de Santa Cruz o racismo não dá as caras. Nos últimos tempos, temos visto a explicitação cada vez maior do preconceito racial. O fato é que, em nosso país, o racismo está em todos os lugares, faz parte da estrutura do sistema. Negros mortos, em subempregos, em situação de rua, encarcerados em classes sociais sempre mais baixas. Além de propiciar esses fatos históricos, após anos de escravidão, o país guardou para o negro uma terrível falta de inclusão social e assistência. A dignidade nos foi negada. Hoje vamos bater um papo sobre a história do negro após a escravidão e o pensamento sobre o negro e o racismo na nossa sociedade. Tá? Eu passo a palavra para você, tá bom, André? É com você, meu querido. É, boa noite aí pro pessoal que tá acompanhando. Quero agradecer o Joel aí pelo convite. Meu parceiro aí que eu conheci nessa formação, nas caminhadas da vida, né? Eu não sei. E ficou essa amizade aí. Ele é um cara muito engajado, quando eu fiz a formação. Ele já veio trocar ideia, então ficou empolgado. Os estudos dele, ele também trabalha com a temática muito importante, a questão do crime, né? Na época ele estava trabalhando com criminalidade. Então é um prazer para mim estar aqui. Aí o pessoal está falando que tá dando eco. Deixa eu apertar o botão de novo. Melhorou? Será que agora vai? Não, tá dando eco. Pera aí. Aquela hora a gente apertou o PT que deu certo, né? Uhum. Deixa eu segurar pra ver se dá certo. Não, continua dando eco. E agora? Acho que mandaram diminuir o volume da live. Vamos ver se melhorou aí. Você diminuiu aí ou diminuiu aqui? Pode diminuir aí um pouco também. Aí. Tirar o retorno, estão escrevendo aqui. Tá repetindo. Então, a galera tá falando pra tirar o retorno da... O meu. Da, eu da, abaixei do... o volume aqui. Será que agora vai? Eu diminuí todo o meu volume aqui, ó. Deixa eu tirar tudo. Ah, foi, parece, a galera tá dizendo que foi. Agora foi? Melhorou? Será que agora tá sem eco? Acho que sim. Minha voz tá saindo do celular do... Ah, tá. Entendi. Quer que eu fale pra testar? Fala aí, vai falando. Tá bom. Melhorou? O pessoal tá falando que melhorou. Melhorou, mas tá com eco ainda. Tá com eco. Será que se eu tirar o fone ajuda, cara? Tira o fone aí, André. O pessoal tá falando. Aí, fala um pouco agora pra gente ver. Tô falando agora, normal.
E aí, pessoal, como é que tá? Ainda tem eco. É bom que a gente vai ficando expert nisso aqui, né? Ah, diz que melhorou bastante. Vamos aí, vamos falando aí, André, e a gente vai. Eu te escuto aqui baixinho, mas escuto bem. Se o Tá, pessoal tá me escutando ali, dá pra gente ir tocando. pode ir tocando aí então. Vamos lá. Então, beleza. Bom, então, a questão racial, né? Abordar a questão racial é sempre um desafio. Por quê? Porque nada maior do que a questão racial quando a gente fala de Brasil. Em todos os aspectos. Socialmente, a nossa realidade é uma realidade que está em cima da desigualdade racial. E quando você vai para o campo de ciências humanas, o campo que mais tem produção, que mais tem coisa escrita, é a parte de das relações raciais. Ó, o pessoal está falando que quando estava com fone estava melhor. Ó, melhor com fone. Tá testando aí, já? Deu bom agora. Melhorou, pessoal? Era seu fone, já. Melhorou. Beleza, pode ir falando então, parece que resolveu. Você vai vendo os comentários aí e vai testando. Tá bom. Então, a questão racial talvez seja a área que mais tem produção das áreas de ciências humanas, né? Antropologia, sociologia, história, muita coisa escrita. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem uma opinião sobre a questão racial no Brasil. Né? A pessoa, às vezes, não leu uma página sobre isso, mas ela sempre tem uma opinião. Então, a gente tem essa contradição. Olha o Shell Oliveira aí, Sapé, parceiro. A gente tem essa contradição, né? É uma coisa que tem muita coisa escrita, e tem muita produção, uma parte conceitual complexa, porque é um processo complexo, só que as pessoas acham, própria característica do racismo se camuflar e aparecer como uma coisa simples. Então é muito complexo você lidar com racismo por causa disso, porque as pessoas têm opinião formada. Então você sempre tem que fazer um processo de desmontar todo aquele estereótipo, toda aquela arquitetura ideológica que o racismo cria para que as pessoas reproduzam o racismo sem perceber. Depois que você desmonta isso, você consegue começar a construir um entendimento de como funciona o racismo. Então, é um desafio sempre falar de racismo, mas é mais do que importante, né? Porque nós estamos vivendo uma época extrema, né? Eu sempre, quando eu faço aquela formação de professores, eu falo isso. A história do negro e da discriminação racial no Brasil, ela tem várias etapas, né? Desde que o Brasil é Brasil, existe discriminação anti-negro. Mas a gente está vivendo nessas últimas décadas a pior parte desse processo. Eu não tenho dúvida para falar disso. Tem gente que fala assim, nossa, mas é a época da escravidão. Cara, são 60 mil mortos por ano. Na época da escravidão não matava tanto negro quanto mata hoje. Não se matava, a frase é essa. Nem na época da escravidão se exterminava o negro como se extermina hoje no Brasil. E matar negro custa muito caro. Então é uma coisa muito louca, porque para você matar 60 mil pessoas por ano, você tem que matar 8 pessoas por hora. Matar 8 pessoas por hora, você tem que matar mais uma pessoa a cada 6 minutos. Para você ter um contingente de pessoas matando esse número de gente, você tem que investir muito dinheiro em armamento, em munição, em salário, em treinamento, em combustível, em infraestrutura, porque a pessoa que mata também está sofrendo violência, né? Não dá para a gente acreditar que as pessoas saem matando por aí e seguem a sua vida normalmente, né? Então, assim, é um processo de produção de violência e de extermínio. Se a gente conseguisse gastar 1% da energia, do dinheiro que a gente gasta matando jovens,
com qualquer outra coisa, nós seríamos talvez o melhor do mundo nessa outra coisa que a gente iria fazer. Qualquer outra coisa que a gente fosse fazer. Com esse afinco, com essa dedicação. Então, assim, o Brasil não é país do futebol, não é país da feijoada, não é país do samba. O Brasil é o país da morte. Nós somos bons em matar. Quando você compara os números de violência, nós somos campeão, cara. Morte de violência por homicídio, violência de mulher, contra morte de mulher, morte contra a população LGBT, nós somos fera, nós somos máquina disso. Então é muito louco, por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente produz isso só funciona porque a gente é treinado socialmente, a gente é treinado historicamente para não perceber isso. Então a gente produz isso e é indiferente a isso. E essa questão do George Floyd, né, que estourou agora, muita gente fala assim, nossa, cara, mas mata um negro aí, tem sempre filmagem, sempre flagrante da polícia. O baile funk lá que os caras fizeram uma arapuca, mataram o pessoal sufocado, pisando no pescoço. Foram julgados, inocentados. E não causou essa comoção, né? E aí, quando vem dos Estados Unidos esse flagrante do cara sendo morto, causa essa comoção, né? Isso não me estranha, porque nós, como sociedade brasileira, nós somos treinados para não perceber, para não ter sensibilidade contra o homicídio do jovem negro, né? Aqui, isso, e também isso é consequência do jeito que a gente concebe a nossa história. Agora, em maio, dia 13 de maio, eu vi que aquela figura abjeta lá da Fundação Palmares, né? Ele tentou recuperar o 13 de maio e esvaziar o 20 de novembro, né? E aí muitas pessoas, às vezes, eu até participei de uma live, o pessoal falou, não, a gente precisa discutir o que veio depois do 13 de maio, tal, porque, beleza, veio a liberdade no 13 de maio, mas o que veio depois? E aí eu fico pensando, eu falo assim, é muito louco, porque por mais que a gente faça essa crítica do que veio depois, a gente ainda não consegue fazer a crítica do que foi o 13 de maio. Como se o 13 de maio tivesse sido algo bom. Deram a liberdade, mas não deram estrutura. Não, a abolição não foi dar a liberdade. A abolição era parte de um projeto de tentativa de extermínio da população negra. A historiografia já recuperou isso, né? Eu tenho visto várias lives de historiadores que trabalham com essa temática, que chama pós-abolição, né? Virou um conceito na historiografia, que mostra isso, que a legislação, no meio do século XIX, se consolida, né, a ciência racial, né, que de ciência não tinha nada. A eugenia, né? A eugenia. Tem um livro interessante que se chama A Falsa Medida do Homem. O autor mostra como as principais universidades europeias, da França, da Inglaterra, ele pega os principais professores catedráticos que davam aula nessas universidades, e aí ele vai ver que os caras inventaram a porra toda, que era tudo forjado, os dados, entendeu? Ele vai ver, assim, ele fala, nossa, não tinha ciência de nada, não tinha nada, eles mexiam em tudo, inventaram tudo para poder sustentar a teoria, né, eugênica da época, de frenologia, que eles mediam os crânios, né, para provar o quê? O que a teoria desse período defendia? Que o ser humano evoluiu, nessa evolução ele acabou criando várias raças distintas, algumas raças seguiram o processo evolutivo, outras pararam. E que o Darwin, né, a teoria da evolução, foi demonstrando que a gente tinha evoluído realmente de primatas. E aí, o que a teoria eugenista da época, racista da época, defendia? Que o negro não tinha terminado a transição para a condição humana. O negro, ele era meio macaco, meio homem. Ele é o sub-humano, né? Ele era um sub-humano. Tanto era assim que tem o texto famoso do Nina Rodrigues, né? Do final do século XIX. Foi um criminalista famoso, inclusive. Isso é muito importante de dizer, né? Sobre a responsabilidade penal. Ele faz um texto enorme que é lido nas faculdades, que eles discutiam o quê? O negro pode responder por crime, visto que ele é meio animal, meio homem? Ele não é um ser humano? Como é que ele vai responder por crime? Você pode punir um cachorro? Você pode punir um animal? Não.
O Elo Perdido, citaram aqui, o filme Elo Perdido, é muito bom também, sobre esse contexto. Então, assim, era uma questão de política pública no Brasil. Posso colocar não... uma... Lógico, pode, lógico. Não, é que assim, tem muita gente aqui que não domina nem os conceitos básicos em relação a isso. Só para me exemplificar aqui, tá, André? Vou tomar uns 5 minutinhos só para exemplificar. Pessoal, o que o André está falando é que surgiu um discurso científico, na época tinha uma roupagem científica, chamado eugenia, que era o quê? Era um lance ligado ao darwinismo social. Então eles colocaram raças como se as raças fossem numa escala evolutiva, certo? Então o homem branco europeu, ele estava à frente de todo mundo, ele era intelectualmente mais evoluído, mais desenvolvido, e o negro ficava lá atrás. Era essa a ideia deles, que o negro era incivilizado e o branco era o mais civilizado da história. Eu trouxe aqui, André, para mostrar para os seguidores aquele quadro, A Redenção de Cã, do Modesto Brooks. Pessoal, isso que o André está falando é em meados para o final do século XIX. Veja só, essa ciência ela vai influenciar, ela vai ditar as regras de como que vai ser a política para a população negra após a abolição dos da escravidão. Vou mostrar para vocês esse quadro, vamos analisar junto aqui. Ó. Beleza, é bem didático. Vocês conseguem ver aí, pessoal, o quadro? Tá todo mundo vendo? Ou travou? Porque às vezes quando mexe o celular, travou. Me confirma aí. Eu vejo bem aqui. Isso. Pessoal, ó, à primeira vista, eu analiso isso com meus alunos, à primeira vista você tem aí uma senhora, que certamente é a avó do bebê, a filha dela e o cara, certo? Dá pra gente entender a eugenia aqui, a ideia de darwinismo social, de evolução das raças, por esse quadro. Veja bem, essa senhora ela está descalça, aparentemente agradecendo a Deus. A segunda geração é uma geração de tom de pele mais clara, e o marido dela é branco, e a terceira geração é branca. Veja que a avó parece que está agradecendo pelo neto ter essa cor de tom mais claro. Agora, o que chama mais atenção nesse quadro é a posição dos sujeitos. Veja só, a senhora negra, com um tom de pele bem escuro, ela está com os pés no chão, em cima da terra, do lado de uma árvore, que significa um atraso do progresso capitalista, um atraso da civilização. A filha dela, que já é mais branca, mais miscigenada, que a gente chama, ela está no meio, ela está entre as pedras ali, né? Essa calçada de pedras de cimentos representando a civilização, e uma parte do pé na terra. Enquanto o homem branco está de sapato e com o pé no que seria aí o progresso, o cimento, a construção. Né? Eu acho que essa é uma análise interessante, né, André? Sim, é muito didático, né? Disso que representa, não é só uma obra de arte, né? O cara estava... É uma representação de um projeto de nação, né? Então havia essa expectativa mesmo. E assim, nesse contexto, de segunda metade do século XIX, como havia pressão da Inglaterra pelo fim do tráfico, né? Muitas pessoas falam, fim da escravidão. A Inglaterra fazia pressão contra o tráfico, não contra a escravidão. Né? Eles não queriam que houvesse a travessia no Atlântico, para controlar o Atlântico. Como tinha pressão da Inglaterra pelo fim do tráfico, o que aconteceu? As fazendas de café de São Paulo e Rio de Janeiro trouxeram muitos africanos. Então, naquela época, as cidades tinham uma população africana enorme, enorme. Você lê os relatos da época, de pessoas andando na rua, eles falavam que escutavam vários dialetos africanos e não escutavam as pessoas falando português. Porque o Brasil estava africanizado, de fato, né? Inclusive tem fontes aqui da cidade de Itu que diz isso, né? Que Itu era uma cidade africana. E essa convivência com esses africanos, no meio da sua teoria racial, causava ainda mais essa impressão, né? De, olha, é a barbárie total. Esse pessoal é um pessoal perigoso, primitivo, infantilizado,
não controla os seus instintos, faz sexo à toa com qualquer um, não tem moral, não consegue respeitar a lei, não consegue respeitar a ética, precisa ser vigiado, precisa ser controlado, não entendem outra linguagem que não seja a linguagem do adestramento, né? Da violência, né? E esse contexto vai gerando uma situação de conflito junto com diversas revoltas escravas que vão estourando nesse período, por causa da produção cafeeira, que é uma produção cafeeira capitalista, de violência, de vigilância, né? Isso vai gerando uma situação de tensão social, tensão racial. Veja bem, a gente fala de tensão racial hoje, em 2020. Eu estou falando aqui de 1860, 1870. Então, assim, um contexto de tensão racial, um barril de pólvora, como você disse, né? Usou bem o termo. E aí as autoridades brasileiras começam a discutir, de fato, e como a gente precisa se livrar desses caras, precisa se livrar desses negros. Não dá mais, entendeu? Não dá mais. É um pessoal que não tem salvação. Era uma questão de política econômica. Como é que nós vamos ter um país civilizado, com desenvolvimento econômico, com 50%, 60% da população negra, né? 1860, 1870, século XIX, eu estou vendo que perguntaram aqui. Uhum. Então, isso é no fim do Império, na transição para a República já. E aí se começa a discutir no Brasil leis para se livrar dessa população negra. O que eles acreditavam nessa época? Que por ser uma raça inferior, uma raça primitiva, atrasada, se houvesse miscigenação, eles faziam contas na época, né? Questão de algumas gerações, a população negra desapareceria, que é bem esse quadro que você mostrou. Então eles falavam, o sangue da população branca é mais forte, né? Ao miscigenar, eles tinha linhas que diziam que o miscigenado era pior do que o negro, mas tinha como política de Estado essa linha de que a população negra ia desaparecer na miscigenação e que a população negra, por ser atrasada, primitiva, não conseguiria sobreviver no mundo moderno. E várias leis vêm nesse sentido. A abolição é a última dela. A abolição olha, nós não queremos mais nem a mão de obra desse pessoal. E às vezes a gente escuta assim também, o pessoal não queria abolição porque queria que tivesse indenização, o Rui Barbosa queimou o documento. Mentira. A abolição foi devidamente reembolsada. O custo do escravo para o Estado, para o proprietário, era pagar a vinda dele da África para cá. Depois que ele estava aqui, o proprietário não gastava com o escravo. Então, o Estado brasileiro fez o quê? Pagou a vinda de imigrantes brancos, italianos, espanhóis, japoneses, para substituir a escravaria. Qual era a teoria que eles tinham? Que se a população negra, fora do engenho, sem ter o senhor de engenho para cuidar deles, né? Aquela visão bem paternalista, e a população negra fora do espaço urbano, eles iriam morrer. E quem ficasse, se misturasse com o branco, ia desaparecer. E o que fez surgir? A população negra foi se instalando nas beiras das cidades, que é a periferia. A periferia é política de Estado no Brasil. A polícia é criada nesse período. A função básica da polícia é impedir que a população negra permaneça na cidade. E aí a gente olha hoje e fala, a polícia mata negro. Ela foi criada para isso. Ela foi criada, veja bem, eu não estou falando com os policiais, eu não estou individualizando, eu estou colocando isso como um processo institucional. O inimigo do policial, a polícia do Brasil, ela é criada para controlar essa população que foi expulsa para fora da cidade e que não tem que vir para a cidade. Então, quando você vê a população, o jovem negro, que vem para a praça, como aqui muitas vezes acontece, né? O jovem negro vem para a Praça da Matriz, e aí ele escuta um rap, ele escuta um funk, o que acontece? Qual que é o final dessa história até hoje? Ele vai ser abordado. Porrada, morte. Ele vai daqui, cara. E vai descer a pancada nele, porque não era para ele existir. O que aconteceu? O tiro saiu pela culatra, né? A periferia explodiu, cresceu mais do que a área urbana,
a população negra aumentou no Brasil cada vez mais. Hoje a população negra no Brasil é 60%. Só para esclarecer, isso é uma coisa que eu sempre falo. Quem que é o negro? O negro, para o IBGE, é a soma do pardo e do preto, né? Eu sou pardo, então eu sou negro. Porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Falar negro, preto, pardo. Para o IBGE é preto, mais pardo dá o negro. Então a população negra hoje é 60% do Brasil. Se estima que seja até mais, porque é uma questão de auto reconhecimento, né? Se eu falar para o IBGE que eu sou branco, o cara vai escrever lá que eu sou branco. Exatamente. Então, se estima que seja até mais a população negra. E aí a gente entra na segunda etapa dessa discussão, que é o que a gente chama de racismo estrutural, né? Ô, André, posso só colocar uma coisinha que também é uma curiosidade que eu trouxe para a galera? Dentro do que o André está falando aí, para tentar ilustrar para vocês, eu trouxe aqui um decreto de número 528, de 28 de junho de 1890. Para vocês terem noção que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, porque a gente vai mostrar aqui, comprovar para vocês, a política legal, na lei, de afastar as populações negras da cidadania brasileira, do país, e impedir, né, fazer um extermínio com a população negra. Esse decreto ele foi feito pelo Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República, né? República, coisa tudo. A gente aprende lá na escola, né, André, que a República é coisa de todos e tal, né? Introdução, esse decreto, ele legisla, ele regula a entrada de imigrantes no país. Como o Brasil tinha adotado uma política de embranquecimento da população, de branqueamento, o que eles fizeram? Eles lançaram leis para impedir a reprodução da população, o crescimento da população negra e aumentar o número de brancos. Então, olha só, o artigo 1º desse artigo, tá? Depois vocês podem procurar ele é o decreto 528, de 28 de junho de 1890. Depois eu deixo na página aí. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos a ação criminal no seu país, excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem, então, estipuladas. Olha isso. Era proibido a entrada de negros indígenas da Ásia aqui no Brasil. É que eu não vou citar mais para não tomar mais tempo da explicação, mas dentro desse decreto tem que os imigrantes recebiam posse de terra, o cara que trouxesse imigrante para cá, ele recebia um incentivo do governo, um incentivo fiscal, né? Então, assim, cara, o negro não teve nada disso daí, não teve plano nenhum. O plano era acabar com os caras mesmo. Tá na lei, dá para vocês consultarem no site do Senado, da Câmara, tá? E outra referência boa, Joel, aquele documentário do Racionais, Mil Trutas, Mil Tretas, que conta a história da música black em São Paulo. A primeira parte ele fala do fim da escravidão e do pós-abolição. E aí eles mostram um relatório escrito pelo Washington Luiz. Você citou aí o primeiro presidente da República Café com Leite, né? O Washington Luiz foi o último. O Washington Luiz é o que vai tomar o golpe do Getúlio Vargas. O Washington Luiz, a carreira política dele é o símbolo do que foi São Paulo, né? Porque ele vai ser deputado, formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, vai ser governador, vai ser secretário de Segurança Pública. Ele vai ser um dos caras que estrutura a Polícia Militar de São Paulo. E quando ele é secretário da Polícia de Segurança Pública, ele faz um relatório. E esse relatório está lá no documentário dos Racionais. E ele fala, olha, a população negra de São Paulo, a gente está conseguindo manter eles na Várzea do Carmo, que era a periferia da época, né? E aqui, doente, sem emprego, eles estão morrendo, então está funcionando, tem cada vez menos dessa população aqui, está dando certo, a política de segurança pública está funcionando, as próximas medidas... O cara que vai ser o presidente do Brasil, vai ser governador do estado. Então, o racismo no Brasil, ele é
como diz o Silvio de Almeida, o racismo estrutural, quando a gente fala de racismo, a gente pensa no dano que o racismo causa. Só que o racismo ele é um sistema que causa dano de um lado, mas do outro lado ele causa poder, ele causa privilégio. Alguém ganha com esse processo. E aí que o bicho pega. As cotas, por exemplo, deu tanta polêmica, por quê? Porque a cota foi a primeira política pública efetiva que a gente teve, de resultado de curto prazo, que foi lá no privilégio que o racismo causa e pegou esse privilégio e dividiu ele. Por isso que a cota causa tanto ódio. Porque esse é o drama da coisa, né? O racismo ele é um sistema de produção de privilégio. E aí que fica complicado da gente discutir racismo, porque fica um tema inflamado, né? Quando você está num lugar que não tem negro, você está numa posição lá que é uma posição de destaque, que não tem negro, não precisa ser coisa muito distante. Sei lá, você põe no posto de saúde, aí você olha lá, tem 6 médicos atendendo, nenhum médico é negro. Aqueles médicos, esse domínio absoluto de médico branco, não é casuístico. Isso é reflexo de um processo social que garante algo para a população, privilégio para a população não negra e retira da população negra. E o drama de tudo isso é o quê? Que a gente vive num país subdesenvolvido. Então você está falando do quê? De privilégio de coisa mínima. E aí você vai discutir com essa pessoa que ela tem privilégio de coisa mínima, ela fica puta da vida, né, cara? Que nem, por exemplo, eu era professor de cursinho popular, ainda sou. Aí você tá lá explicando pro jovem branco, de escola de Estado, aquela escola sucateada, não estou dizendo que todas são, mas a gente sabe o que é escola de Estado, né? Muita falta de professor adoecido, ganhando pouco, sobrecarregado. Aquele aluno que mora na periferia, que vem de ônibus, mas é branco. Aí ele fala, pô, cara, professor, você tá falando para mim que o meu vizinho, que mora na periferia como eu, o pai dele trabalha no mesmo lugar que o meu, eu estudo na mesma escola que ele, por ser branco, eu tenho privilégio, e a cota ele merece ou não? Você falar para um jovem desse, é isso mesmo, cara? Você não entende, mas infelizmente é isso, por ser branco você tem privilégios? É complicado, é uma discussão pesada de se fazer. Porque a gente não vê a elite, esse 1% da população brasileira que fica com 50% do que é produzido de riqueza no nosso país, a gente não vê essa população. A gente não vê esses caras, né? Então a gente vê o quê? A gente vê a outra parte. A gente vê a outra parte desse processo. E fica nessa discussão aqui mesmo. Fica nessa discussão entre pobre, entendeu? Então o racismo é muito complicado, muito complicado. A gente está vendo essa onda de violência, né? Desde o George Floyd dos Estados Unidos, e é interessante que o que vira notícia no Brasil é quando tem violência contra pessoas negras, crianças, a Marielle. É muito louco porque, assim, eu fico pensando, e dos homens negros da periferia? Os homens negros da periferia não geram essa comoção, porque sempre vai gerar dúvida se ele não era bandido. Então sempre fica aquela coisa assim, mas se o cara foi bandido, ele pode ser exterminado? Como assim? O que é ser bandido? Né? Então eu fico pensando assim, coisas extremas, como um menino de 5 anos, né? A menininha que tomou um tiro dentro da van, você olha e fala, cara, que absurdo. Mas e se fosse um jovem de 18, 19 anos, da favela? Aí a gente já ia colocar o quê para fora? Aquilo que a gente aprendeu como brasileiro. A gente ia colocar a nossa percepção racial. A gente ia olhar... Tanto que assim, né, André, eu vejo que quando morre um jovem na periferia, ele nem precisa ser, sei lá, adolescente, 15, 16 anos, 11 anos, 12 anos. Alguém sempre solta uns 2, 3 dias depois, isso, na minha opinião, é proposital, uma foto com algum moleque de fuzil. E, cara, é nítido que não é o moleque que morreu. Mas ninguém tá nem aí, foda-se, é preto, é a mesma coisa. E aí, cara, todo mundo começa a falar, alguma coisa o cara fez. Quer dizer, dá essa credibilidade, falando assim, pra polícia, falando assim, pô, se matou, é porque alguma coisa fez. Essa é a mesma fala que o racista no século XIX tinha, cara. Isso. Deve ter trocado aí só uns termos, mas o grosso do negócio, a polpa do negócio, é a mesma coisa.
Isso parte muito, André, né? Do princípio lá, que lembra que você falou, expôs e tal, da falsa ideia de que a gente vive uma democracia social, racial, que foi uma falsa ideia, não sei que época que foi pregado isso, se foi nos anos 20, 30, que veio de uma ideia que tiraram do livro do Gilberto Freire, não foi? Do Casagrande Senzala. Isso mesmo. Nos anos 30, com Gilberto Freire. Gilberto Freire quis, a partir da análise da sociedade norte-americana, né, que é muito diferente da nossa. Lá tem racismo, mas lá a população negra não é a maioria da população. Lá não houve uma política de miscigenação como houve aqui no Brasil. Então o racismo lá é muito diferente daqui. Então o Gilberto Freire usou essa coisa da miscigenação para criar a teoria dele lá do luso-tropicalismo, para dizer que o colonizador português não é racista. E ele escreve lá no livro dele, né, que como é que o cara era racista, como é que o senhor de engenho era racista, se quando ele fazia 14 anos, para perder a virgindade, o pai dele levava ele para fazer sexo com uma negra, e ele passava a adolescência inteira dele, todas as vezes que ele se descontrolava, ia estuprar, né, a negra na senzala. Como é que ele pode ser racista? Não é racista. Cara, eu vi o cara na Jovem Pan falando que as negras se deitavam com os filhos do dono da Jovem Clã, né? Que se deitava com os filhos dos senhores de engenho porque ela gostava do garoto, gostava de tirar a virgindade do garoto. É muito absurdo você ouvir um negócio desse, cara. É a construção que a gente tem. Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, a mídia, o Gilberto Freire está muito presente na mídia brasileira. Quando o negro aparece na televisão, ele aparece no estereótipo do Freire. Ou é ligado à dança, ou é ligado ao esporte, ou é ligada, sabe, é só a produção artística. Ele não aparece falando de outras coisas, né? Ele não aparece falando de coisa de engenharia, de medicina, ele não aparece falando dessas coisas. Ele está sempre preso ali naquelas coisas que diz respeito a atividades que são, assim, primárias, né? Então, a gente continua ainda com esse discurso, o discurso que a ditadura militar elevou à enésima potência, né? A ditadura militar, quando você falava de racismo no Brasil, você estava querendo causar a segregação da nação. Estava querendo criar divisão entre irmãos. Você acusar, levantar a discussão de racismo. Então virou um tabu você discutir racismo no Brasil nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Essa discussão vai voltar de novo quando? Nos anos 90. Com as grandes metrópoles, com desemprego estrutural, endividamento estrutural da população periférica, subemprego, achatamento da renda nos anos 90. Polícia matando adoidado, né? O tráfico vai distribuir arma para a periferia estruturalmente depende de atividade não oficial, não formal, para poder sobreviver. E aí, nos anos 90, se instala no Brasil, isso é uma situação de guerra civil, guerra total, que a gente vem vivendo números que só aumentam dos anos 90 até agora, até 2020. Esses números de homicídio de jovens negros, quando você vê os gráficos, os números de homicídio de jovem negro dos anos 90 para cá, ele explode. E o número de homicídio de jovem branco diminui. É muito louco isso. Porque o que os números mostram? Só para você ter uma ideia, André, eu fiz uma pesquisa há uns anos atrás sobre o cemitério dos homicídios, que é o cemitério São Luís, que fica... na verdade, ele acaba pegando toda ali, Jardim Ângela, Capão Redondo, aquela região do sul de São Paulo, né? E o Jardim Ângela, nos anos 90, no início dos anos 90, ele foi considerado o lugar mais violento do mundo. Isso porque Cali e Medellín estavam em plena guerra do narcotráfico. E lá era o mais violento. Os coveiros chegavam a fazer 1.000 sepultamentos por mês. A média de idade do São Luís nos anos 90 era de 30 anos. Imagina, um cemitério com média de idade de 30 anos. Você pega o cara mais velho que está enterrado lá, ele soma todo mundo, mais velho ou mais novo, e dentro do cemitério você tem uma média de idade de 30 anos. Tanto que na música, né, Racionais, capítulo 4, versículo 3, ele fala sobre, né, a questão racial no Brasil e cita esse rolê. E, cara, assim, coisas absurdas, dos caras falando que estavam fazendo um velório e tinha acerto de contas no próprio velório. Então, para vocês terem uma noção, né, em 92 teve o massacre do Carandiru, etc.
que até hoje não teve punido, né? Fica nesse vai e vem. E assim, a gente tem que ver que a gente está criando essa política de extrema violência e de homicídio dos anos 90, a gente está indo para 30 anos disso. São gerações sendo formadas por isso. E aí você tem pessoas que não conhecem outra realidade social que não seja essa. E que país é esse que a gente quer criar? Né? Que país é esse? Às vezes, até se você vai construir esse diálogo, a pessoa fala assim, mas se você for lá no bairro de periferia, tem a maioria da população negra. Até vi uma live de uma moça falando que o racismo sempre vai existir, que pessoas negras cometem mais crime. Mas a sociedade cria um sistema de reprodução social extremamente violento e desumano. O que você espera você espera que 30 anos, aí, com média de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil homicídios, a pessoa convivendo com isso. Aí você espera que a pessoa fale, não, deixa tudo isso para lá, imagina, eu vou ser uma pessoa calma, tranquila, vou ficar aqui, vou superar tudo. Sabe, que é a narrativa que a mídia coloca quando coloca essas pessoas pobres na televisão, né? Olha, tá vendo esse cara aqui, ó? Ele superou tudo que nenhum ser humano minimamente conseguiria sequer suportar. A gente não está suportando ver essas notícias agora. Imagina você conviver com isso. A gente vê eu vejo essa notícia do Miguel. Meu filho chama Miguel, tem 5 anos, meu filho. Então eu li isso, cara. Pô, isso arrebenta comigo. Eu fico pensando, imagina essas pessoas que são os seus vizinhos, entendeu? É o seu sobrinho, é o seu parente. Como é que você cria uma sociedade em que isso é o normal, isso é o padrão, entendeu? Isso é o padrão. Agora, o outro lado dessa moeda é o quê? São os privilégios. Os privilégios que nós temos. Quando nós vamos no shopping, passear no shopping, você quer realmente que o shopping seja um espaço democrático? Se tiver jovem negro de periferia lá no shopping, você vai entender esse processo ou nós vamos ficar com medo? Vamos achar um absurdo segurança não fazer nada? Né? A época do rolezinho. Você vê o vídeo do rolezinho, a molecada tava passeando no shopping, cara. E a classe média branca em pânico, a PM na porta do shopping, o shopping fechado. É esse o decreto que você leu aí de 1890, entendeu? Mas para servir as mesas serve, né? Para servir as mesas, o jovem negro, para trabalhar no McDonald's. Esse mito desse jovem negro que aceita tudo, que suporta tudo por um subemprego até morrer. Entendeu? Até aposentar. Se aposenta, né? Porque nem tem emprego formal para poder aposentar. Então... E outra, né, André? O negro que está trabalhando ali no shopping, ele é o negro que ele está acorrentado. Se você for fazer uma analogia ao passado, né? Ó, eu tô indo na fazenda do André, mas os negros deles estão todos acorrentados, são negros domesticados, adestrados, então ele tem uma função ali. Então você vai, tem o negro ali, ele tá servindo no McDonald's, tá tranquilo, ele serviu o lanche. Agora, se a gente for pensar que no rolezinho, esses meninos, esses rapazes aí, adolescentes, meninas, eles agem com a liberdade que eles têm de adolescente, cara, adolescente é chato, branco ou preto, adolescente é chato mesmo. Eu já fui adolescente, eu sei que é chato. A gente dá aula pra esses caras, né, André? E, então, tá vendo como que é muito louco isso aí, cara. O racismo no Brasil é muito doido. Mas agora a gente tá vivendo essa fase de comoção, né? De mobilização desencadeada por um evento que acontece nos Estados Unidos, porque é uma coisa quase cinematográfica, né? Tava conversando com um colega meu disso, né? Que a viatura, o policial, as ruas. Ele falou, putz, parece um filme, cara. Parece que tá assistindo um filme. E você vê que aquilo é real. Se fosse um filme, seria um filme chocante, terrível. E saber que aquilo é real, seria censurada a imagem, né? Então, o YouTube, eu tentei várias vezes no começo repostar no YouTube, o YouTube tirava. Mas é impressionante como a gente tem essa sensibilidade quando a gente vê esse caso do Floyd, mas quando a gente vê no Brasil, a gente não tem essa sensibilidade. Porque, de fato, pra gente, essas pessoas são um risco. E eu posso falar isso porque, assim, eu tenho 1,90 m de altura, eu peso 100 kg. Então, eu sempre fui uma ameaça. Sempre eu fui uma ameaça. A história da minha vida é essa. As pessoas não me conheciam, o que eu era?
Eu era uma ameaça, tem que vigiar, tem que dar o recado, que se eu saísse da linha, a coisa ia pegar comigo. Eu sempre tive essa relação. Na escola, na rua, com policial, com qualquer pessoa, sempre me abordava assim, quando eu entro numa loja, até hoje. Depois que as pessoas me conhecem, aí eles falam assim, o André é um grandão, gente boa, bobão. Porque não esperam de mim isso. Não é o que se espera de um cara negro de 1,90 m, com 100 quilos, que seja formado na USP, doutorando, que leia, que estude, que não se envolve com... Eu nem beber cerveja, eu não bebo. Então, mas eu sinto esse peso, esse olhar em cima de mim constantemente. A minha esposa, ela é percebida como branca. E a gente, né, nós estamos juntos aí desde 2003, e eu sempre vou mostrando para ela. A gente entra na loja, no supermercado, eu falo para ela, olha, Camila, tá vendo aquele cara ali? Você vai ver como é que vai ser a reação dele a hora que eu entrar. Você vai ver como é que a vendedora vai me responder o preço. E ela Nossa, que loucura, né, cara? Ela fala, que absurdo, como que você aguenta, como que você suporta viver assim? Olha, a gente tem que criar estratégias de blindagem emocional, psicológica, né? Quando você é adolescente, você fica puto, você quer quebrar tudo, mano. Você quer arrebentar tudo. Ou então você quer dar um jeito de disfarçar que você é negro. Ou então você não sai na rua. Você quer dar um jeito nisso. Depois que você vai virando adulto, você cria formas autodidatas, né? Hoje a psicologia já tem uma parte da psicologia que trabalha com essa questão da raça. Mas você vai criando formas de sobreviver a isso, de conviver com isso, e você passa simplesmente a contornar certas situações porque você precisa sobreviver, entendeu? E esse é o país que a gente vive. Agora a gente chama uma juventude que não aceita mais, né? Uma juventude que está botando a boca no trombone, está questionando, e para mim, no meu ponto de vista, essa juventude que acessou o ensino superior, está produzindo conhecimento, que está atuando politicamente, é o que explica a ascensão da extrema-direita também. Né? Como o Bob diz, né? Quando a gente pede a mínima reparação, a elite ameaça calçar as botas novamente, né? E é o que a gente está vivendo. Essa reação da direita é essa, tipo, volta para o seu lugar, cara. Porque se precisar subir o tom, eu vou subir. Precisar subir no cavalo, no helicóptero, eu vou subir. Você quer falar? Não, que minha mãe tá aqui, ela tá comentando aqui, Aparecida, que ela sai com a minha sobrinha, neta dela, e a turma pergunta se ela é a babá da minha sobrinha, né? Que a minha sobrinha tem um tom de pele mais claro. Mas eu tenho uma irmã, vou contar algumas situações aqui minha, tá, André? Eu tenho uma irmã que ela é branca, o tom de pele dela é bem branco mesmo, ela nem se enquadra de parda. E minha mãe saía com ela quando era criança e as pessoas falavam assim, ô Cida, cidade pequena, né, André? É sua filha. Quem que é essa menina? Aí minha mãe fala, é minha filha. Ela falou assim, mas é filha de criação, né? Porque. Mas assim, mesmo que as pessoas que eu vejo falando isso, sabe? Eu acho assim, ó. Há uma violência simbólica em tudo isso que oprime muitas vezes mais do que a violência física, porque a violência física ela é um contato que você é fato, entendeu? Você não tem discussão sobre aquilo. Nos Estados Unidos, por exemplo, como que é a questão racial norte-americana? Lá existiam as leis de Jim Crow, era separado. Olha, preto não casa com branco, preto não estuda com branco, preto não entra em lugar que branco entra. Aqui no Brasil, houve leis veladas que não colocavam o nome do negro, mas, por exemplo, a lei da vadiagem pedia-se o negro, entendeu? Dos anos 40 aqui no Brasil. E parece que aqui, cara, nessas pequenas violências cotidianas vai crescendo o preconceito cada vez mais. Ó, eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho cabelo eu raspo o cabelo direto. E isso tem muito a ver com o meu subconsciente do passado. Uma vez eu estava dentro da sala de aula e tinha um cara que desculpa a palavra, era um filho da puta. Esse cara, ele cortou a gente, os mais novos não vão lembrar disso, porque hoje é TV de LCD. Mas tinha essas TVs de tubo e elas tinham uma antena. E essa antena, não sei como é que pobre descobre esse tipo de coisa, se você colocasse bombril na antena, melhorava a imagem da TV, tá ligado, né, André? Ligado. E um cara cortou um pedaço do meu cabelo e colocou na antena da TV pra zoar. E todo mundo deu risada na sala, né? E aí, aquela história, cabelo ruim, eu cresci a vida inteira ouvindo que meu cabelo era ruim, etc. Ouvindo isso da minha própria família que reproduzia
essa questão. E, cara, eu passei anos raspando o cabelo por vergonha de ter o cabelo de negro. Hoje eu vou nas escolas, cara, os negão tá metendo o cabelo mesmo, tá deixando black e já era, mano. Já era, entendeu? Então essa violência... Por isso que nos Estados Unidos, né, e aí eu vou numa pergunta de um seguidor nosso que ele fala assim, ó, meu, qual que é as principais diferenças? Tipo, por que aqui no Brasil não conseguem enquadrar a pessoa no crime de racismo? Enquadra injúria racial? Porque o crime do racismo aqui no Brasil é feito pensando nos Estados Unidos. Tipo, o que é o crime do racismo no Brasil? Que é inafensável, que é cadeia mesmo. É tipo assim, você entra no restaurante, o cara manda você do restaurante embora porque você é preto. Fala, você é preto, você não entra no restaurante. Ele tem que falar, isso né? É muito difícil. Né? Ele tem que falar, tem que se expulsar o cara praticamente de paulada de dentro. Ou botar uma placa, aqui não entram pretos. Né? Agora, se o cara te barrar na porta de uma boate, que ele fala, você não tem perfil pra entrar aqui, tá? Nem injúria racial entra. E aí chamar o cara de macaco, de preto, de cabelo bombril e etc, de neguinha, aí vira injúria racial. O cara paga 2 cestas básicas lá e tá de boa. E quem julga isso também, né, João? Quem são as pessoas que vão julgar isso? Quem são as pessoas que vão receber esse cara na delegacia? São pessoas que já viveram isso na pele, que sabem o que isso é? Não, né? Então, assim, tem isso também. O nosso sistema judiciário é um sistema judiciário blindado. Né? O sistema judiciário, o sistema político é um sistema político blindado. Você olha hoje o Executivo Nacional, não tem negro lá, cara, exercendo o cargo do Poder Executivo Nacional. Né? Nesses últimos meses aí, ele tem adotado essa estratégia de colocar alguns negros que fazem discurso antirracismo, né? Que negam tudo isso que a gente está falando aqui para fazer parte do governo. Mas assim, as pessoas negras não ocupam os espaços de poder. Então hoje a gente está vivendo essa coisa da denúncia, essa onda, né? Eu espero que não seja só uma onda. Tá todo mundo preocupado, falando, se posicionando contra o racismo. Mas eu sempre comento isso com os meus colegas quando a gente discute isso, né? Às vezes os caras falam assim, pô, o que você acha disso daí? Eu falei, cara, eu acho que isso aqui só vai servir de alguma coisa se daqui sair juiz negro, se daqui sair médico negro, se esse movimento transformar de fato em colocar pessoas negras nos mecanismos de poder para poder parar de reproduzir isso. E aí a educação é um processo muito importante nisso daí, né, André? Muito importante, porque a principal característica do racismo é você não falar dele. Ele é um tabu. Quando você fala dele, o que acontece? Você gera um mal-estar, porque o negro não quer ser lembrado daquilo que ele é exposto, e o não negro não quer ser acusado de ter alcançado o que alcançou por causa de privilégio racial. Então é um tabu falar de racismo. Quando a Lei 10.639, depois das diretrizes de educação étnico-racial, dizem, não é obrigado, tem que falar. Dia 20 de novembro não é dia de fazer apresentação de capoeira, não é dia de tocar samba, não é dia de pegar foto de pessoas na África e colocar na parede. Dia 20 de novembro é dia da consciência negra, é dia de discutir racismo na escola. Ah, mas vai gerar conflito, vai gerar mal-estar, mas é para isso mesmo. É para começar a desencavar isso, tirar esses esqueletos do armário. Dia 20 de novembro é para se discutir isso. Aquele movimento de escola sem partido, temos que não politizar a escola. Por quê? É para bloquear que esses temas sejam discutidos no espaço público. Sejam discutidos Exatamente. com pessoas capacitadas para isso. André, falta 10 segundos para acabar. Eu vou iniciar uma outra live com você que essa vai cair, tá bom? Pessoal, aguarde um pouquinho aí que a gente continua a conversa.